Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu tenho o prazer de trazer para vocês mais uma análise, um review de um livro e eu tenho a alegria de apresentar para vocês um livro que para mim é bastante especial e icônico, principalmente nos dias de hoje, do meu amigo pastor batista Wilson Porte Jr., que escreveu esse livro aqui que você deve ter na sua biblioteca. Depressão e graça, o cuidado de Deus diante do sofrimento dos seus servos. Antes de falar do livro em si, eu queria falar um pouquinho sobre o termo depressão. Por incrível que pareça, apesar de muitas pessoas hoje serem diagnosticadas ou se auto-diagnosticarem como depressivos, essa doença, e aliás, quero frisar, é uma doença, ela muitas vezes foi tida ao longo da história com outro nome, chamada melancolia. E é tão difícil de entender essa questão, porque envolve mais do que biologicamente falando, envolve questões psicológicas, espirituais, é um mix de coisas que a depressão, por mais avançada que esteja a nossa medicina e as tecnologias, recentemente começou a ser tratada de uma maneira digna de ser aceitada racionalmente pelas pessoas, porque saiu do achismo de muitas pessoas e também quebrou o preconceito de outros tantos que associavam depressão a gente preguiçosa, a gente de mau caráter, coisas do gênero. E eu dou graças a Deus, porque esse entendimento, apesar de ser recente, ele surgiu principalmente no meio do povo de Deus. Mas, apesar disso, nós não temos muito material que aborde o assunto de uma maneira técnica e ao mesmo tempo espiritual, pastoral. E são escassas as obras que tratam desse assunto, mas o pastor Wilson, ele foi muito feliz ao escrever esse livro. Por quê? Porque além de fazer de uma maneira pastoral, ele também percebemos na leitura dessa obra que ele fez uma pesquisa aprofundada. Ele foi buscar nos ramos da ciência argumentos para embasar o seu livro, sua obra. Mas ao mesmo tempo nos apresenta não um apanhado de artigos científicos que ficam distantes dos olhares de leitores menos experientes da leitura ou fora do campo dos estudos das ciências. Ele traz uma linguagem agradável, fácil de ser feita, que não está circunscrita apenas aos cristãos, mas é um livro que pode e deve ser presenteado para todas as pessoas. Mas para os cristãos ele é muito bom, ele é especial. Por quê? Porque se você é crente, dependendo da sua caminhada cristã, já deva ter lido um pouco da Bíblia, você verá que o autor, o Wilson, ele vai falar da depressão, da melancolia, ele vai falar de causas, de sintomas, ele vai mostrar tratamentos em andamento e tratamentos, sugestionar, indicar meios para tratamentos, mas ele vai usar a palavra de Deus. E ali ele vai trazer para nós, contextualizar para nós o que muitos homens de Deus, pessoas na Bíblia, passaram, que nós agora, com um olhar mais acurado, nós percebemos claramente como sendo casos de depressão. Eu queria, por exemplo, tratar aqui de alguns tópicos que ele põe no livro aqui, que eu achei assim
É muito bacana, muito interessante. Na parte 2, no capítulo 10, página 131, ele vai falar a graça na vida de Davi. Depois ele fala a graça na vida de Salomão, a graça na vida de Moisés, um pouco antes, e assim sucessivamente. Então ele vai trazer a vida desses personagens bíblicos, desses homens de Deus e muitos outros, né? De Jonas, Elias, do próprio Jesus Cristo, ali no Getsemane, mas ele vai trazer também junto com esse panorama, essa indicação dessa depressão, ele vai trazer o aspecto positivo, a graça de Deus sobre essas pessoas. Então, se você se encontra num estado de depressão, eu indico para você esse livro. Ele vai te fazer muito bem para a sua alma, em primeiro lugar, mas também te dará a norte para os tratamentos, sejam eles espirituais ou convencionais, médicos, eu quero dizer. Mas também eu indico que você dê de presente para pessoas que estão sofrendo e não compreendem muito bem o que significa essa doença tão terrível que mina as forças e consome e nos coloca, seres humanos, numa sombra escura, na noite escura da alma, como muitos autores falaram ao longo dos séculos. Depressão e graça, eu classifico ele como 4 estrelas. E por que eu não digo 5 estrelas? Não é por falta de habilidade do autor, nem pelo conteúdo da obra, mas é porque nós, juntamente com o autor e outros gabaritados, estamos ainda aprendendo sobre um assunto deveras complexo. Então eu acredito que o Wilson, depois de ter lançado essa obra, ele tem lapidado através de palestras. Acredito que se você buscar o nome do autor na internet você vai achar em conferências, em palestras, no YouTube provavelmente. E aqui é um estudo de uma vida. Não é um livro para ser vendido pura e simplesmente, mas é uma ferramenta para o povo de Deus ter ao alcance durante sua vida e também para oferecer para aqueles que precisam. 4 estrelas, bem perto dos 5. Opinião sincera, vale a pena? Vale muito a pena. Eu recomendo. Tenha na sua biblioteca esse livro, não apenas para uma primeira leitura, mas para consultas de vez em quando. Espero que tenha gostado. Semana que vem teremos uma nova análise. Então, e se você gostou desse vídeo, vai lá, compartilhe, clique no sininho, se inscreva no canal, dê o seu like, ajude a promover esse canal e que o Senhor Deus te abençoe. Até a próxima.